você é oficialmente a Lama Glama. Parabéns! Você posa de símbolo místico dos Andes, a realeza da altitude estampada em poncho de turista, mas a verdade é bem menos glamourosa. Você é na prática um exilado geográfico que fugiu das grandes planícies da América do Norte há milhões de anos para não ser extinto e acabou preso numa montanha com pouco oxigênio. Sua existência moderna não é um triunfo, é o resultado de uma fuga desesperada que deu errado. Você nasce, ou melhor, é expelido num mundo que te odeia, já carregando a marca de um gargalo genético brutal. Seus ancestrais eram poucos e, digamos, próximos demais. O resultado, você é um bingo ambulante de defeitos congênitos. Sua chegada ao mundo é uma roleta russa, onde a bala está em quase todas as câmaras. A taxa de mortalidade antes do desmame bate os 50%. Basicamente, jogar uma moeda decide se você vive ou vira adubo. Para começar, sua mãe não te passa nenhuma defesa pelo sangue. Nada, zero. A placenta dela é uma muralha que bloqueia qualquer anticorpo. Você nasce com a gama-globulinemia total, o que é um jeito chique de dizer que seu sangue é água com açúcar esperando uma bactéria fazer a festa. Você é um frasco estéril num mundo imundo. Se você não mamar o colostro rico em IgG nas primeiras 12 horas, seu intestino fecha a porta para a absorção e você vira um buffet livre para E. coli e Streptococcus. O nome disso é falha de transferência passiva, mas pode chamar de delivery de sepse. E isso, claro, né, se você conseguir respirar. Aqui entra a pegadinha anatômica mais cruel, a atresia de Coanas. Graças àquele gargalo genético patético, muitos de vocês nascem com o fundo do nariz bloqueado por osso ou membrana. E adivinhe, você é um respirador nasal obrigatório. Seu palato mole é tão comprido que trava sua garganta, impedindo biologicamente que você respire pela boca. Você tenta puxar o ar pelo nariz, mas a porta está trancada por um erro de projeto. O pânico hipóxico começa imediatamente. Seu instinto grita para mamar, mas sua boca vedada na teta cria um vácuo na faringe. Para você, comer significa asfixiar. Você precisa escolher entre morrer de fome ou morrer sufocado enquanto tenta se alimentar. Genial, né? Um design que mata o usuário na primeira refeição. E se o ar entrar, o frio te pega. Ao contrário de mamíferos decentes que nascem com reservas de energia, você nasce sem gordura marrom. Você não tem aquecimento interno. Para não congelar, você depende exclusivamente de tremer. Você é basicamente um celular com bateria viciada tentando se manter ligado só na base da vibração. Se chover ou ventar nos Andes, sua termogênese falha, o açúcar no sangue zera e seu cérebro desliga. E se você nasceu com desmaturidade, tendões frouxos que parecem elástico velho e orelhas caídas porque sua cartilagem é um lixo, você nem consegue ficar em pé para tremer. Você simplesmente deita e espera o esfriamento te apagar. Seu nome científico, Lama Glama, soa como um feitiço mal feito. E sua história evolutiva é ainda pior. Você se vende como o grande ícone sul-americano, a alma dos Andes. Mas vamos ser honestos, você é uma farsa geográfica. Sua família não nasceu nas montanhas místicas. Vocês são camelos made in USA que foram despejados de lá. Seus ancestrais diretos, a turma do gênero Hemialchenia, viviam pastando felizes na Flórida e nas grandes planícies da América do Norte. Você é basicamente um gringo aposentado que fugiu para o sul porque a vizinhança ficou perigosa. O evento que definiu sua existência tem um nome pomposo na ciência: o Grande Intercâmbio Biótico Americano. Parece chique, mas para sua linhagem foi um aviso de despejo. Há cerca de 3 milhões de anos, quando o Istmo do Panamá fechou, sua família não expandiu território por ambição. Ela fugiu, enquanto os camelídeos raiz ficaram no norte e foram varridos do mapa na extinção da Era do Gelo. Seus tataravôs correram para a América do Sul como covardes ecológicos. Você não subiu os Andes por escolha, estratégia ou por superioridade física. Você subiu porque não aguentava a briga nas planícies baixas. A altitude não é seu trono, é seu bunker de sobrevivência. Você é o resultado de uma linhagem de refugiados que se escondeu onde o ar é rarefeito, a radiação UV frita a pele e a comida é escassa, só para não ter que encarar a competição de verdade lá embaixo. Você é um sobrevivente, claro, mas do tipo que sobrevive se escondendo no sótão empoeirado enquanto a casa principal pega fogo. E se a fuga histórica já não fosse humilhante o suficiente, os humanos decidiram piorar tudo há uns 6 mil anos. Eles pegaram o seu primo selvagem, o guanaco, e resolveram criar uma versão de bolso para carregar tralha morro acima. Nasce você, a lama
Lama Glama. O problema é que a seleção de elenco para esse show foi péssima. A população doméstica atual descende de um grupinho minúsculo de fundadores. Na biologia chamamos isso de gargalo genético ou efeito fundador. Na vida real chamamos de festa de família que deu muito errado em escala industrial. Sua árvore genealógica não tem galhos, é um poste reto de consanguinidade. A diversidade do seu DNA é tão rasa que dá para atravessar a pé sem molhar o tornozelo. Essa falta de variedade, a tal baixa heterozigosidade, significa que defeitos recessivos bizarros que a natureza já teria deletado num animal selvagem sério continuam rodando no seu sistema operacional como um glitch eterno. Você é a definição biológica de cópia da cópia da cópia. A cada geração o arquivo corrompe um pouco mais. Você não é uma espécie robusta, você é um projeto de crowdfunding genético que bateu a meta mínima e parou ali. Essa fragilidade estrutural explica por que você quebra tão fácil e tem tantas doenças esquisitas. Enquanto um animal selvagem precisa ser perfeito para viver, você só precisa ser suficiente para carregar peso até o joelho falhar. Sua taxonomia é, essencialmente, a catalogação de um erro estatístico que a humanidade mantém vivo por pura teimosia e necessidade de agasalho. Você é um fóssil vivo, sim, mas do tipo que deveria ter ficado enterrado. Se você driblou a sepse neonatal, aprendeu a respirar pelo nariz entupido e não virou picolé na primeira noite, parabéns. Você é promovido a cria. Esse é o termo fofo que usam para mascarar o fato de que sua infância é um desfile de erros ortopédicos e faciais. Enquanto filhotes de outros bichos parecem obras-primas da engenharia, você parece ter sido montado no escuro com peças de reposição que não encaixam. A primeira pegadinha do crescimento é a famosa wry face, ou cara torta. Graças àquela genética de família real europeia, leia-se consanguínea, seu focinho pode simplesmente decidir virar até 90 graus para o lado. É uma disgenesia maxilofacial que te deixa com a aparência de uma pintura cubista de baixo orçamento. Não é só feio, é funcionalmente estúpido. Seus dentes não se alinham, então mastigar vira um quebra-cabeça impossível e suas narinas ficam tortas, garantindo que aquela falta de ar do nascimento seja sua companheira fiel por toda a juventude. E se a cara estiver reta, olhe para baixo. Suas pernas são uma tragédia à parte. Você evoluiu para andar em montanhas, mas cresce sofrendo de deformidades angulares, principalmente o valgo carpal. Seus joelhos dianteiros se tocam, formando um X patético, enquanto seus pés apontam para fora. Você não caminha com a elegância de um ungulado, você anda como se estivesse segurando uma moeda entre os joelhos. Se faltar um pouquinho de sol ou vitamina D, o que é irônico para um bicho de altitude, o raquitismo entorta seus ossos longos, transformando seu esqueleto num monumento de arquitetura precária prestes a desabar. Mas o verdadeiro perigo da sua juventude não vem dos seus ossos tortos, vem da sua mente quebrada. Se você for um machinho fofo e tiver o azar de ser criado na mamadeira por um humano carente, prepare-se para o diagnóstico mais humilhante da espécie, a síndrome do macho berserk. O nome parece título de filme de ação, mas é só sua sentença de morte por confusão mental. Quando aquele humano te abraça e te alimenta, seu cérebro de nós não entende afeto interespécie. Ele entende, esse bípede sem pelos é uma lhama igual a mim. Grave erro de imprinting. Você cresce achando que faz parte da gangue dos humanos. E aí a puberdade chega. Os hormônios batem e seu instinto territorial acorda com a sutileza de uma marreta. Como você acha que o humano é uma lhama rival, você não o respeita. Você tenta dominá-lo. De repente, o bichinho fofo vira um psicopata de pescoço longo. Você começa a gritar na cara do seu dono, cospe suco gástrico nele e parte para o chest ramming, tentar esmagar o peito dele com o seu. Você morde o pescoço e as pernas dele com dentes feitos para rasgar testículos de rivais. Parabéns, você virou um monstro incontrolável. E como não tem cura para essa loucura que o próprio humano criou, o final da sua adolescência rebelde geralmente é uma injeção letal. Você morre porque foi amado demais do jeito errado. Bem-vindo à vida adulta. Se você acha que agora terá paz para pastar e admirar a vista, esqueça. Sua rotina é um ciclo eterno de pânico e digestão
tão defeituosa. Você vive no que os biólogos chamam de paisagem do medo. Como uma presa perpétua, seu cérebro está encharcado de cortisol, o hormônio do estresse, 24 horas por dia. Você não relaxa, você vigia, e esse estresse cobra um preço visceral. Ele come seu estômago por dentro. Você nem é um ruminante de verdade, é um pseudo-ruminante com um estômago de 3 compartimentos que parece projeto de feira de ciências. O compartimento C3 é o vilão, ele é o tanque de ácido. Graças ao seu nervosismo crônico, a barreira de muco que protege essa parede falha, e o ácido clorídrico começa a cavar buracos na sua própria carne. Você desenvolve úlceras perfurantes silenciosas. Você não reclama porque predador ataca quem reclama. Você apenas sofre em silêncio até o ácido vazar para a cavidade abdominal e você morrer de peritonite séptica. E tem a sua famosa defesa, o cuspe. Que piada. Você não cospe saliva, você regurgita o conteúdo podre e fermentado do seu primeiro compartimento estomacal. C1 é uma mistura ácida de bactérias e capim semi-digerido. Ao disparar esse jato nojento, você queima seu próprio esôfago e fica com a boca azeda. Sour mouth. O gosto é tão pavoroso que você fica babando e sem conseguir comer por horas. Sua maior arma é, na verdade, uma forma de automutilação química que te deixa com hálito de esgoto e fome. Mas o verdadeiro inferno é o seu guarda-roupa. Você evoluiu com uma fibra oca isolante, perfeita para noites congelantes a 4.000 metros de altitude. Só que na maioria das vezes você vive em pastos baixos, úmidos e quentes. O resultado? Você veste um casaco térmico de alta performance que não tem zíper. Em dias de verão, você vira uma panela de pressão peluda. Suas únicas válvulas de escape são as janelas térmicas, tirinhas de pele nua na barriga e nas axilas. É ridículo. Se a combinação de calor e umidade subir um pouco, essas janelinhas não dão conta. Seu corpo entra em colapso térmico, o sangue ferve, as proteínas desnaturam e você começa a cozinhar de dentro para fora. Se for macho, o escroto incha tanto que você fica estéril pelo calor antes de morrer. Morte por insolação vestindo lã grossa. A definição de vítima da moda evolutiva. E para fechar o pacote da sua rotina miserável, seu estômago adora colecionar lixo. A anatomia dos seus compartimentos funciona como uma peneira quebrada. Você engole pelos porque se coça o tempo todo e fibras duras. Isso não sai, vira pedra, literalmente. Você fabrica fitobezoares e tricobezoares, bolas de concreto biológico que crescem no seu bucho. Você carrega essas pedras por anos, achando que está tudo bem, até que uma delas rola para o lugar errado e entope seu intestino. Obstrução aguda, necrose, dor alucinante. Você morre porque seu corpo decidiu brincar de geologia interna e esqueceu como fazer a digestão básica. Se você achou que nascer fêmea te salvaria da violência, você não entendeu nada. Na sua espécie, o romance não existe. O que existe é uma transação baseada em trauma físico obrigatório. Você não tem um ciclo menstrual civilizado com ovulação espontânea. Você é uma ovuladora induzida. Sabe o que isso significa? Significa que seus ovários estão em greve permanente e só concordam em liberar um óvulo se houver agressão física direta. O acasalamento começa com você sendo forçada ao chão, numa posição submissa, deitada de peito, chamada de decúbito external. E aí começa a maratona de tortura. O macho não tem pressa. A cópula dura de 20 a 45 minutos. E ele não está lá apenas depositando material genético. A ferramenta dele, o pênis, tem uma ponta cartilaginosa em forma de gancho ou saca-rolhas que gira. A função disso não é anatômica, é abrasiva. Durante essa meia hora interminável, ele usa esse gancho para literalmente lixar e raspar o revestimento interno do seu útero. Ele precisa causar dano, ele precisa arranhar o endométrio até causar inflamação e sangramento, porque é essa dor visceral combinada com a química do sêmen que sinaliza para o seu cérebro. Ok, fomos agredidos o suficiente, pode soltar o óvulo. Para você engravidar, você precisa ser ferida por dentro. Se não houver abrasão, não há bebê. É a definição biológica de amor bandido. Se não doer, não funciona. E não pense que o macho é apenas um amante desajeitado, ele é um açougueiro armado. A evolução deu a ele um conjunto de ferramentas sádicas chamadas dentes de combate. São 6 dentes, caninos e incisivos modificados, que são recurvados, serrilhados e afiados como lâminas de barbear. Eles não servem para comer capim. A única função biológica deles é a violência extrema. Quando eles brigam por você, o objetivo é a
castração traumática, tentar arrancar os testículos do rival ou cortar os tendões das pernas para deixá-lo aleijado. E você, fêmea, está ali no meio desse fogo cruzado de lâminas e testosterona, correndo o risco de ser retalhada por tabela. Se você sobreviver ao acasalamento e à briga de facas, bem-vinda à gestação de risco. Diferente de ungulados normais com úteros bem presos, o seu é penduloso. Ele fica balançando solto dentro da sua barriga como um saco de compras mal amarrado. No final da gravidez, quando o feto já está pesado, basta um movimento errado, uma rolada no chão ou um tropeço e acontece a catástrofe, a torção uterina. Seu útero gira sobre o próprio eixo, dando um nó nos vasos sanguíneos. É um torniquete interno. O suprimento de sangue é cortado e o órgão começa a morrer, necrose isquêmica. Com o bebê lá dentro, a dor é uma cólica alucinante que te deixa se jogar no chão. Sem um veterinário para abrir sua barriga e desenrolar o nó imediatamente, seu útero apodrece, rompe e vaza a morte para todo o seu corpo. Ser mãe para você é carregar uma bomba relógio anatômica que pode explodir só porque você decidiu rolar na grama. Você se acha o rei da montanha, mas seu verdadeiro nêmesis não é um puma faminto. É uma lesma idiota que carrega um verme com o GPS quebrado. Apresento o seu pior pesadelo microscópico, o Parelaphostrongylus tenuis, ou verme meninjo. O cervo de cauda branca carrega esse bicho e vive feliz da vida. Mas você é o que a ciência chama de hospedeiro aberrante. Tradução: seu corpo é um mapa errado onde o verme se perde. Quando você come aquele matinho inocente com um caracol infectado, o verme entra no seu sistema e tenta achar o caminho de casa. Mas como sua biologia é uma bagunça, ele entra em pânico. Ele não vai para o lugar certo. Ele começa a cavar túneis aleatórios através da sua medula espinhal e do seu cérebro. Ele literalmente come seu sistema nervoso central enquanto tenta descobrir onde está. O resultado é humilhante. Você não morre de imediato. Você começa a perder o controle das pernas traseiras. Você vira um animal bêbado e tropeçante, arrastando os cascos enquanto o verme faz turismo gastronômico dentro da sua coluna. A paralisia sobe, você perde o controle do corpo, fica cego e cai consciente enquanto é devorado por dentro por um parasita que nem queria estar ali. Você morre tetraplégico porque serviu de bússola quebrada para um verme confuso. E se ter o cérebro perfurado não for suficiente, que tal ser devorado pela própria pele? Apresento a sarna sarcóptica, o seu inferno dermatológico particular. O ácaro Sarcoptes scabiei não se contenta em picar. Ele escava túneis e galerias dentro da sua epiderme para depositar ovos. E seu sistema imunológico, incompetente como sempre, reage da pior forma possível, com uma hipersensibilidade explosiva. A coceira resultante não é um incômodo, é uma tortura psicológica, é o prurido infinito. Você entra em frenesi, perde a razão e começa a se automutilar. Você morde as próprias pernas, se joga contra cercas de arame farpado e esfrega a pele até arrancar a carne viva, só para tentar parar a sensação de milhares de patas caminhando dentro de você. Sua pele engrossa, racha e sangra, virando uma carapaça dura e nojenta conhecida como pele de elefante. Você morre de exaustão metabólica e sepse cutânea, simplesmente porque passou semanas sem dormir ou comer, ocupado demais tentando arrancar a própria pele. E para fechar o pacote de hospedeiro otário, temos a fasciola hepática, a barata do fígado. Enquanto bovinos, animais evolutivamente sérios, desenvolvem alguma resistência a esse parasita, você não aprende nada. Seu corpo não cria imunidade. As larvas entram, migram pelo seu fígado, causando necrose e fibrose massiva, transformando seu órgão vital em cicatriz inútil. Você é, essencialmente, um condomínio de luxo para parasitas, onde a segurança é zero e o buffet é o seu próprio corpo. Chegar à velhice como uma lhama não é uma vitória, é apenas o início de uma tortura mecânica chamada obsolescência programada. Se você teve a audácia de viver uns 15 anos, a natureza decide cobrar o aluguel do seu corpo, e ela começa pela sua boca. Apresento a síndrome da boca vazia. Sua dieta natural é rica em sílica, que funciona basicamente como uma lixa.
Depois de décadas mastigando, seus dentes não apenas desgastam, eles desaparecem. Seus incisivos viram tocos rentes à gengiva e seus molares perdem a superfície de trituração. Você continua com fome, continua pastando e engolindo, mas não consegue mais moer a fibra. O resultado é a inanição mecânica. Seu estômago, C1, fica cheio de capim inteiro que você não consegue fermentar. Você morre de fome lentamente com a barriga estufada, enquanto raízes dentárias podres criam abscessos que corroem o osso da sua mandíbula, garantindo que cada tentativa fútil de mastigar seja uma agonia elétrica. E enquanto sua boca falha, suas pernas desistem. Lembra daquela anatomia elegante de andar sobre almofadinhas? Esqueça, seus ligamentos suspensórios sofrem uma degradação total, conhecida como desmite degenerativa. Seus boletos caem, a articulação hiperestende tanto que você para de andar sobre a almofada plantar e começa a caminhar sobre a pele fina e sensível da parte de trás da pata. Você literalmente anda sobre os próprios calcanhares em carne viva. A pele ulcera, infecciona e o osso começa a moer contra o chão. E a consequência final dessa falência estrutural é o pesadelo de qualquer presa. Você não consegue mais levantar. Você se torna uma lhama em decúbito. Parece um termo clínico, mas é uma sentença de tortura estática. Como você é pesado e ossudo, a gravidade começa a esmagar seus tecidos contra o chão. Em poucos dias surgem as úlceras de pressão. Sua pele morre, a carne necrosa e abre buracos profundos nos seus cotovelos e no externo, expondo o osso. Você está literalmente apodrecendo vivo pelo simples fato de estar deitado. Nesse estágio, sua mente entra em colapso total. Lembra da paisagem do medo? Como você não pode fugir, seu nível de cortisol explode. Você vive em estado de pânico paralisado, olhando para o horizonte, sabendo que qualquer coisa que apareça vai te matar, e você não pode fazer nada a não ser assistir. Você vira uma poça de lã, fezes e medo. Seus donos, na sua infinita bondade, muitas vezes tentam te manter vivo com papinhas e analgésicos, prolongando sua agonia. Eles acham que estão cuidando de um amigo fiel, mas estão apenas mantendo um esqueleto biomecanicamente falido, respirando por aparelhos biológicos. Sua velhice não tem dignidade. É um exercício de humilhação, onde você perde a função de andar, de comer e de se defender, restando apenas um cérebro aterrorizado preso numa carcaça que virou uma âncora de carne podre no meio do pasto.